Programa Negócios, com Debré Bucar. Boa noite, nós damos início a mais um Programa Negócios. Programa Negócios que vai ao ar todas as terças-feiras às 22h30, aqui pela TV Metrópole News. E com reprise nas quartas-feiras às 21h, quinta-feira às 23h, sábado e domingo às 21 horas. Essa noite nós convidamos dois empresários de um setor extremamente importante para a economia, não somente de Goiás, mas de todo o país, que é a área de construção civil, responsável por gerar empregos, receitas, impostos, né, e construir as cidades. Então isso é importante. E os nossos dois convidados é ele, Tiago Galvão, que é formado em Engenharia Civil e diretor regional da Brasal Incorporações. Boa noite, Tiago. Obrigado por vir ao Programa Negócios. Boa noite, Debré. Tá? Satisfação em recebê-lo aqui. Satisfação toda nossa. Muito bem. E também convidamos ele, Mário Valois. Pronunciei certo? Valois. Valois. Nós estamos no Valois. Ele que é empresário, dono de... Acho que tem muitas empresas aqui, Mário. Você tem aqui várias. Mas proprietário da Dinâmica Engenharia, voltado para a área da indústria imobiliária, proprietário da Valois Empreendimentos Imobiliários, voltado para condomínios horizontais em Brasília. Já foi presidente do Sindicato das Empresas de Construção, do Sinduscon, né? E é uma pessoa que muito bem relacionada e que está no mercado já há um tempinho, né? Boa noite, Mário. Obrigado por vir ao Programa Negócio. Eu tenho a primeira oportunidade, evidentemente, de entrevistá-los. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E contribuir um pouco para as informações do nosso mercado, né? Para o nosso goianiense também. É isso aí. Gente, juntamente com você que escolheu nos assistir, obrigado por escolher nos assistir. Esperamos que no decorrer desse programa nós consigamos contribuir muito com você, com informação, com números, com dados, mas principalmente com visão sobre um mercado que é extremamente importante. Você que atua no mercado de construção, ou você é fornecedor desse mercado, ou trabalha nesse mercado, vai ter a oportunidade de, através da entrevista que nós vamos fazer essa noite, crescer e desenvolver pelas informações que o Programa Negócio se propõe a fazer. Também temos o quadro da Federação da Indústria do Estado de Goiás, o Pedro Alves, que é o nosso presidente, vai participar também aqui conosco. E nós vamos então para o primeiro intervalo, onde nós vamos trazer as empresas que investem e tornam o Programa Negócio possível para todos os goianos. Sai daí não. Você está assistindo TV Metrópole. Símbolo de reconhecida e premiada excelência, o Complexo Industrial da Cristal Alimentos garante, através de sofisticada tecnologia suíça, a seleção dos melhores grãos de feijão oferecidos às famílias. Em cada pacote, você tem a tradicional garantia da qualidade e da reconhecida pureza. Só é líder absoluto quem respeita o consumidor. Feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Dando início ao Programa Negócio dessa noite, recebendo o Tiago Galvão e o Mário Valois, pronunciei certo agora? Valois, até no final do programa eu aprendo, Valois. Nós vamos ter uma oportunidade da gente entender um pouquinho sobre isso tudo que aconteceu na área de construção civil nos últimos anos. Então eu vou colocar aqui um retrato do Brasil e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês e a contribuição de vocês. Pois bem, nós tivemos um governo anterior, do governo Lula, governo do PT, depois evoluiu para o governo da Dilma, e lá criaram um programa voltado para esse setor, na tentativa de aquecê-lo, que é Minha Casa Minha Vida. Também houve alguns benefícios, alguns incentivos fiscais, no início de uma desoneração da folha nesse período, e juntamente com a economia, que nós acreditávamos que estava muito bem, não somente Minha Casa Minha Vida, mas vários outros setores relacionados à área de construção explodiu no Brasil, né? Em vários, o metro quadrado cresceu, o valor foi corrigido, muitas pessoas ganharam muito dinheiro, contrataram muita gente, parecia tudo perfeito. Até que alguém acende a luz e fala, poxa, tem algumas falhas aqui, né? E agora eu gostaria de perguntar a vocês, aonde que foi que essas políticas não foi tão bem? Por que 2016, 2017 se revelou para a área de construção civil alguns erros estratégicos ou algumas visões equivocadas da política para esse setor? Mário. Primeiramente eu queria falar em relação à Minha Casa Minha Vida, né? Porque é um programa voltado para a baixa renda, né?
e nós já tínhamos falado, o setor, né, sempre tinha falado para o governo, que era a faixa de renda que o governo teria que atuar mais. E isso foi um programa implantado baseado no que foi feito no Chile. Em 1990, nós fomos no Chile, o setor da construção juntamente com o governo, e viu que para esse tipo de pessoas que ganham menos, não poderia ter a sua casa se não tivesse um subsídio do governo. Então lá eles fizeram um programa que, se o governo, vamos supor, colocasse, por exemplo, 1 bilhão no setor, nesse programa, né? Depois de 18 meses, já voltariam em termos de impostos. Então, é um programa super saudável. E passou pelo Itamar, passou pelo Fernando Henrique e depois o Lula, né? Ele realmente verificou que era um programa, quer dizer, um programa realmente de governo, onde ia atender esse pessoal que tem rendas inferiores. Então, nós temos certeza que isso é um programa eterno, tá certo? Com relação a 2013, 2014, que foram ótimos, né, para o setor em todas as faixas, né? Nós vimos que, devido também, uma das coisas, que foram várias coisas, mas, por exemplo, as empresas que colocaram as suas ações na Bolsa, né, que a gente chama de IPO, eles tinham obrigações de fazer uns lançamentos, um certo número de lançamentos. E aqui em Goiás nós tivemos a IBM, várias, a Gafisa, né? Brookfield, são várias empresas. Aí eles não se preocuparam, isso foi no Brasil todo, não foi só em Goiânia. Então eles não se preocuparam com a demanda, e sim com o compromisso que eles tinham colocado na Bolsa. Então eles fizeram no Brasil todo um excesso de lançamentos. Então, por exemplo, aqui em Brasília ou em Goiânia precisava de 1.000 apartamentos de 2 quartos. Eles colocaram 2.000 apartamentos de 2 quartos. Então, teve um excesso de lançamento. Então, isso aí fez com que o mercado também tivesse que dar uma paralisada em termos de lançamento. Tem empresa aqui de Goiânia que em 2015, 2016, 2017 não fizeram nenhum lançamento por causa dos apartamentos remanescentes. Mas o que é que acontece quando a maioria das empresas não lançam muito? Vai faltar imóvel. A lei do mercado, da oferta e da procura. Então nós temos certeza que em 2018, alguns apartamentos já vão faltar em Brasília, aqui em Goiânia. Em Brasília, que nós atuamos em Brasília também, por exemplo, apartamento de 3 quartos em Águas Claras, que é um setor lá, já está faltando. Então o preço já aumentou. E vai acontecer aqui em Brasília, aqui em Goiânia, desculpe, em Brasília e no Brasil todo, essa volta agora dos lançamentos e uma procura maior. Isso é uma visão otimista que o Mário Valois está mostrando. Tiago, sua opinião sobre essas políticas que foram desenvolvidas? Isso que ele falou está muito correto. Quando as empresas cresceram no boom, elas cresceram de forma desordenada, né? O principal era ter VGV de lançamento, sem se importar muito com a qualidade do produto a ser entregue. Infelizmente, nosso ciclo, o ciclo da construção, da incorporação, é um ciclo longo. Não se resume em um ano. Você precisa ter uma estabilidade política e econômica, pelo menos de médio prazo. Então, ocorreu uma explosão de imóveis, empresas que lançavam 10, 20 empreendimentos por ano, começaram a lançar 50 empreendimentos no Brasil inteiro. Isso também, na hora que a conta chegou, né, a falta de controle, a falta de qualidade dos produtos, gerou uma insegurança também, né, esse excesso de oferta gerou uma insegurança para os futuros clientes, futuros compradores. Então, isso foi muito ruim para o mercado ficou muito desacreditado, né, durante um período, né, a avaliação dos clientes, a insegurança que isso gerou. Várias consultoras estavam o tempo inteiro nos jornais, atraso na entrega, má qualidade de execução. Então todo mundo retraiu. Até porque não dava tempo de formar mão de obra qualificada para o setor, né? Exatamente isso. Faltou engenheiro, os salários explodiram, só que a farra durou pouco, né? A conta chegou em 2, 3 anos.
antes dos empreendimentos se concluírem, tanto em Brasília quanto Goiânia, Goiânia eu vejo até aconteceu de uma forma mais contida. Em Brasília explodiu o número de profissionais na área, a pessoa era sapateiro, foi virar mestre de obra, encarregado, porque não tinha mão de obra qualificada. Tiago e Mário, uma coisa que a gente vê assim, que a ausência do planejamento no Brasil, ele é tão gritante, é tão absurdo, que no momento onde você coloca um crédito e fomenta uma demanda, no caso Minha Casa Minha Vida, gerou evidentemente toda uma expectativa e várias pessoas foram construir. Quando várias pessoas foram construir, o que você tinha que fazer era contratar muita gente. Então, evidentemente, não faltava emprego para essa área. E aí vem em contrapartida um governo desorientado, sem noção, e dá uma desoneração para a folha, como se fosse para incentivar as pessoas a contratarem mais e mais. Entendeu? Que não houvesse a demanda da contratação. Existia a falta de qualificação desses profissionais e evidentemente, não surtiu efeito nessa questão da contratação do pessoal. Eu gostaria da gente apontar outros erros nesse primeiro bloco. Assim. Então, nós percebemos assim, Minha Casa Minha Vida foi um projeto. Poderia ter sido bom, mas foi de forma desordenada, gerou demandas para construções sem a demanda para compra, incentivos fiscais que foram dados, exoneração da folha. O que mais que errou nessa política? Até para que nós, o telespectador também, possa fazer uma avaliação e falar assim, precisamos corrigir. A gente consiga identificar, Mário, o que precisa ser corrigido daqui para frente? Primeiro que o Minha Casa Minha Vida, se não fosse o setor da construção, não tinha feito aqueles 3 milhões de casas. Então o governo chegou e falou assim, vamos fazer. E não é bem assim. E outra coisa é que ele falou, nós temos tantos milhões para investir. E chegou, principalmente no Minha Casa Minha Vida 1, onde tem o subsídio maior, finalizou os recursos. Então as empresas no Brasil todo estavam construindo, né? E chegou e falou assim, não, agora a partir de para o mês nós não temos condições de pagar para vocês. Né? Então isso aí, a fonte secou. Né? Então eu estava até lendo ontem, quer dizer que no Brasil você está andando, aí chega, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, 2 meses atrás, chegou e falou o seguinte, não, a partir de amanhã não vai financiar mais 90%, vai financiar 80%. E nós vendemos os apartamentos 2 anos atrás, com a promessa de 80%, que era a regra. Então, o que a gente mais precisa é uma programação realmente do governo, numa política habitacional constante, né, que tenha os recursos. Clara, né? Então, as pessoas consigam no planejar mínimo, sobre nós elas. temos que ter uma programação. E todas as cidades, por exemplo, antes dessas grandes empresas fazerem esses excessos de lançamento, o mercado de Goiânia estava ótimo, o mercado de João Pessoa estava ótimo, do Rio de Janeiro ótimo. Aí as pessoas vieram, lançaram muito mais do que precisavam, né? Então já teve acomodação, agora Goiânia está no seu patamar normal e com certeza vai prosseguir tranquilamente. E a gente sabe, só para que o imóvel sempre foi uma moeda forte. Quer dizer, pessoas se arrependem que vendeu o imóvel, que comprou imóvel não, porque imóvel sempre vai ter o seu valor do imóvel. Né? Sempre vai ter sua demanda. As pessoas nascem, vão ter que morar, as pessoas casam, vão ter que morar, as pessoas vão separar, vão ter que morar. Pode ter um intervalo, né, como aconteceu agora, de excesso de unidades no Brasil todo, mas tende a acomodar. Tiago, uma coisa que eu percebi aqui em Goiânia foi assim, a quantidade de construtoras que fecharam ou deixaram de operar aqui. Você lembrou da Brookfield. Fez uma aquisição na época com o Fernando Maia, da EBM, não foi isso? Fizeram aquisição, MB Engenharia, que fizeram essa aquisição e tal. Lançaram alguns empreendimentos, lançaram no Brasil inteiro e saiu daqui do Brasil arrependidos por terem feito investimento no Brasil, porque não tiveram o resultado que esperavam. Nós tivemos a Gafisa, que construiu alguns empreendimentos, atrasou na entrega, teve que devolver alguns, fizeram toda uma questão complicada para a economia. E tem o terceiro setor também, que são os da casa, né, os de Goiás. Nós tivemos várias construtoras que passam por situações e algumas praticamente já falidas. Eu lembro de uma marca que era referência em Goiás, Bosch Landeiro, né? Se você pode ter tinha até um slogan muito bonito, você pode ter uma Bosch Landeiro, como se conformar com qualquer outra. A Bosch Landeiro parou de lançar empreendimentos há muito tempo, se eu não estou equivocado, acho que até entrou em recuperação judicial, e acho que teve mais umas duas, agora recentemente entrou mais uma, não foi? 2 empresas agora recentemente que entraram agora.
O que a gente percebe muito, todas essas empresas que tiveram esse crescimento desordenado, elas não fecharam as portas por causa do porte e do tamanho. Todas eram empresas muito grandes. Mas todas que vieram originalmente do Sudeste voltaram para casa, amargando grandes prejuízos, 2016, 2017, prejuízos na casa de 1 bilhão. Você pega empresas que divulgam no seu balanço como MRV, a própria Cyrela teve muita dificuldade, está se reestruturando agora, que era uma empresa que foi modelo para o mercado imobiliário, também, vamos falar assim, caiu no conto do vigário, se deslumbrou, né, com a possibilidade de ter ganhos astronômicos, né, e que a gente não acredita que isso exista no mercado da construção civil. No mercado de incorporação precisa ter políticas sólidas de pelo menos médio prazo. Você tem que ter segurança. Isso que o Mário Valois falou é completamente correto. Você começa um programa, se estrutura o planejamento da sua empresa, do dia para a noite a Caixa Econômica chega e fala, agora acabou. E os colaboradores que você tem, os clientes que você tem, na nossa empresa nós tínhamos contratos assinados que a Caixa simplesmente comunicou ao cliente, olha, esse apartamento que você comprou e eu financiei, não vou financiar mais não, está cancelado o seu contrato de financiamento. Então, tem outro problema também, desculpe, eu estava esquecendo, é a insegurança jurídica do setor, né? Esse é um dos maiores. Quer dizer, por exemplo, o distrato também, né? Que foi discutido no decorrer desse ano todo, por exemplo, e terminamos ele sem nós temos a nossa lei de incorporações onde rege o distrato. E depois de um certo tempo, de 90 para cá, os juízes, o setor jurídico, né, foi dando ao comento. Agora, como é que... Vou dar só um exemplo aqui para o telespectador entender. Nós temos 2 apartamentos. Um apartamento que foi vendido e o outro não vendido. Então, esse não vendido, eu não tenho despesa nenhuma, nem com a imobiliária, porque a imobiliária vende e ganha a sua comissão, nem os impostos, né, que eu tenho que pagar. Agora, esse aqui, que o cidadão foi lá e vendeu e comprou o apartamento, aí eu tenho que pagar a comissão, eu tenho que pagar os impostos. Vou dar um exemplo aqui de um apartamento que foi vendido R$200 mil. Se eu vendi por 200 mil, o apartamento é 2 milhões, mas eu recebi 200 mil, né? E tive despesa, né, com a comissão da imobiliária e os impostos de 100 mil, a empresa só ficou com 100 mil para colocar na obra, né, investir na obra. Aí a maioria dos juízes fala o seguinte, não, você tem que devolver, você tem que ficar no máximo com 10%. Quer dizer, 10% de 200 mil é 20. Então, eu tenho que devolver 180 para o cliente, né? Esse apartamento que eu não vendi, eu não tenho despesa nenhuma. Nesse outro, eu tive uma despesa de 100. Recebi 200. Então, no máximo, eu tinha que devolver 100 mil se eu não tirasse as despesas nenhuma. Então, o juiz pede para mim, erradamente, no nosso entendimento, 180 mil, eu tenho que pegar 80 mil de um outro imóvel, de outro lucro do outro empreendimento ou do meu patrimônio para colocar. Então, uma das coisas é isso, tem que resolver o problema do distrato. Tem empresas que não estão lançando porque não tem uma regra clara, né, em relação ao distrato. Se a pessoa comprou e é irrevogável, inalienável, esse contrato, então tem que ser cumprido. Mas não, aqui no Brasil, não é só em Goiânia não, o Brasil chega a desistir. E aí, pô, devolve, aí o camarada... quer dizer, isso aí as coisas absurdas, né? O Estado, no caso, acho que você paga ISS-500, você paga não, são 4 impostos. A maioria das empresas de incorporação paga em cima do que recebe o lucro presumido. Então, tem pessoas que, se tiver pelo RET, é 4%, se não, próximo de 7%. Então, eu pago 7%. 7 vezes 2, 14, naquele exemplo. 14 mil, mais então, 100 mil. Era uma coisa para que nós pudéssemos entender assim, é tão absurda quanto. Aqui a emissora ela presta serviço para o governo federal, estadual e municipal. O governo X, eu não vou citar o governo em relação, então depois eu tenho até dificuldade. Punição. Né? Um determinado desses, e levaram 7 meses para pagar. Um serviço que eu prestei, 7 meses para pagar. Quando pagou, sem R$1 de correção, sem multa, sem juros, sem nada. Eu paguei os impostos para o governo federal, estadual, municipal, à vista.
eu pago as comissões, eu pago 20% de agência, eu pago tudo, aí o dinheiro faltou, tive que pegar, ir lá no capital, pegar dinheiro emprestado, pagar juro, né? E aí você tem que pagar o juro, e o Estado não devolve. Me parece que é algo semelhante que você passa com essa questão também, porque na hora de devolver, o Estado não devolve imposto. Deixa eu te dar o exemplo, eu acho que vai ficar mais claro para o telespectador, é que essas empresas que tiveram dificuldade, essas que tiveram dificuldade aqui em Goiás, não é porque foram mal administradas. Vou dar só um exemplo, como é que a gente fala que o empresário, com essa insegurança jurídica, é difícil de conviver. É muito difícil você ver uma empresa de 30 anos. Por quê? O que é que funciona aqui? Nós tiramos o dinheiro do banco, do SFH, para fazer a construção do empreendimento. Nós vendemos as unidades e nós construímos em prédio. Então, o que aconteceu com algumas empresas que você falou que tiveram dificuldades e às vezes até fecharam as portas? Estão com o prédio pronto, estão com os clientes, mas estão com a dívida. Aí o cliente chega e fala assim, não, eu não quero mais. Aí o juiz não obedece à lei de incorporações e pede para a gente devolver 90%. Aí está o prédio pronto, vazio, está a dívida do incorporador e os clientes recebendo o recurso que eles deram, muito mais, né, sem levar em consideração as despesas que nós tivemos. Como é que fecha essa conta? Eu devendo, os clientes tendo direito jurídico. Então, no Brasil, se não finalizar a insegurança jurídica, tem problema. A outra coisa, rapidinho para finalizar. Em relação, nós compramos um terreno, nós aprovamos um projeto, nós vamos lá no meio ambiente, tudo aprovado. Registramos no cartório, aí fazemos o stand de venda, vendemos as unidades, aí depois de 1 mês, 2 meses, vem alguém e fala o seguinte, não, isso aqui está, esse processo está todo errado. Tá certo? Vou dar um exemplo aqui. O nexo da Consciente. Tudo feito corretamente. Por que essas pessoas que acham que esse produto está errado, não foi lá na hora da aprovação, não foi lá na hora do registro no cartório, não foi lá na hora antes dele vender. Agora, depois que vende, aí vai lá e diz que e embargam a obra. É questionável. Quer dizer, isso aí é um negócio que não existe. Tá certo? Eu sempre falo assim, nós estamos na Venezuela, porque está tudo aprovado, tudo certinho. Todos os órgãos validaram a operação. Certo? Aí, por exemplo, aí acontece alguma coisa com a empresa que foi embargada nesse sentido, fala assim, não, estava mal administrada. Não, agora você comprou um apartamento, por exemplo, da minha empresa, que foi embargado, né, por um motivo qualquer, né, que não é correto, porque lá estava tudo correto. Você vai devolver o apartamento? Você estava querendo comprar apartamento? Você vai querer comprar? Mário, então, a insegurança jurídica no país é um negócio tremendo. Eu acho que a gente chega num ponto, sempre que tem um espaço, nós devemos fazer essa reflexão. O empreendedor no Brasil, ele tem uma visão, no mínimo, distorcida de qualquer outro lugar no mundo. Porque você chega nos Estados Unidos, o empreendedor, o empresário, ele é uma pessoa admirável. Porque ele pega o seu capital, coloca em alguma coisa que é um sonho, investe tempo, suor, transpiração, né, corre o risco de perder esse investimento, né, gera emprego, desenvolve um produto ou um serviço e gera arrecadação para a União. Né? E lá nos Estados Unidos as pessoas batem palmas para alguém que faça dessa forma. É quase um herói. Né? No Brasil, é que as pessoas enxergam de forma equivocada. Né? Aqui a pessoa é muitas das vezes criminalizado por ter interesse em ter lucro, como se fosse crime ter lucro. Visão errada do Brasil. Precisamos valorizar as pessoas que investem, correm risco, colocam seu patrimônio em risco, transpiram, desenvolvem produtos e serviços, arrecadam os impostos para a União, né, gera benefícios, melhora a vida das pessoas. Evidentemente, essas pessoas devem estar submetidas às regras. E é isso que o Mário e o Thiago estão colocando de forma clara. Regras claras, transparentes, regulamentadas, que qualquer pessoa que seja da área, ela se aplica para todas, né? E tenha essas regras estipuladas com prazo longo, né? Que as pessoas tenham a condição de, no mínimo, de se planejar. É isso o mínimo que nós estamos cobrando. Nós estamos com o primeiro bloco já estourado, e aí eu vou chamar um intervalo, nós vamos para o segundo e último bloco do programa. Eu até acho que o debate começou aqui importante, eu ia fazer 3 blocos, vou fazer só 2. E nesse segundo bloco eu quero que façamos uma inversão da operação. No primeiro falamos de tudo que está errado, né?
lavamos a alma aqui, Mário, né? Tá tudo errado. Para a gente não terminar esse programa com um ar de depressão, né? Eu quero que a gente, nesse segundo bloco, a gente se proponha a achar o que deu certo nesse país, o que dá certo na área de construção, o que nós acertamos, seja em outras épocas, que possa nos inspirar no futuro. Esse é o propósito do segundo e último bloco do programa Negócio dessa noite. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos trazer as empresas que investem, tornam o programa Negócio possível para todos nós, e você não sai daí não. Você está assistindo TV Metrópole. Tecnologia, qualidade e bons preços, no Zequinha Bordados trabalhamos com o que há de melhor em tapetes personalizados, bordados em camisetas, bonés, uniformes e logomarcas em geral. E o melhor, com máquinas de última geração. No mercado desde 1993, o Zequinha Bordados preza pelo bom atendimento, oferecendo serviço de primeira linha e com agilidade. Venha nos fazer uma visita. Zequinha Bordados, Rua Campinas, número 431, Setor Bueno. Avenida Perimetral, número 2982, Setor Coimbra, dentro do Hiper Moreira. Fones 3285-6010 ou 3233-1390. De volta com o programa Negócio, para esse último bloco dessa noite. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, aqui na TV Metrópole News, Tiago Galvão e o Mário Valois, né, que agora eu falei, está no final do programa, aprenderia seu nome. São empresários da área de construção. No primeiro bloco, nós falamos de tudo que nós enxergamos como dificuldade, os entraves, as políticas equivocadas e as consequências também dessas políticas equivocadas para o setor de construção, que é um setor extremamente importante, que emprega muita gente, que gera muitos dividendos, né, que é fundamental para o desenvolvimento da economia. Nesse segundo bloco agora, nós vamos falar de coisas boas, coisas positivas, né? E aí nós vamos fazer um esforço danado para a gente achar muita coisa que deu certo nesse país, das coisas que avançaram, essa coisa toda, né? Tiago, o que nós podemos falar aí que nesse período, já que o Mário falou que eu sei que tem as notícias boas, o que nós podemos avaliar que no decorrer da história do setor de construção no Brasil, nós tivemos alguns acertos que foram fundamentais para que nós pudéssemos chegar até aqui, até para que nós também possamos, no finalzinho desse programa, deixar algumas coisas bacanas para o início do ano 2018, que a gente consiga alavancar esse setor importante. Vai lá, Thiago. Não, assunto bom, eu gosto, né? Muda o clima. E é o que eu acho que todo empreendedor tem que ter o lado positivo, né? E o que é 2018? O que ficou bom? Foi a crise que está passando, né? A gente acredita muito que 2018 começa uma retomada do setor, vai começar como começou a crise. As pessoas não vão perceber. Então hoje a gente acredita muito que o momento da construção civil vai mudar. O IPCA, com a taxa de juro baixando, talvez 2017 seja a menor taxa da história, né? A farra da renda fixa com rendimentos de 2 dígitos vai acabar e com isso torna-se um cenário excepcional para o mercado da construção civil. Imóveis, que sempre foi o melhor investimento a se fazer. Ninguém nunca perdeu investindo em imóveis a médio prazo.
salvo exceções, problemas financeiros de um ou outro, mas historicamente, na média, tem sido um dos melhores investimentos. Em 2018, né, com esses dois cenários, taxa de juro, inflação contida, vai ter muito investimento na área, os estoques diminuíram muito, as empresas tiveram prudência em segurar os lançamentos, né? Elas seguraram os lançamentos em 2015, seguraram os lançamentos em 2016, houve poucos lançamentos em 2017. O que isso quer dizer? Que em 2018, 2019, vai faltar imóveis acabados, né? Então, e com certeza, na hora que a oferta, a lei da oferta e da demanda, tem pouca oferta, muita demanda, vai ter uma alta consistente no valor do imóvel. Então, quem pensa em investir, o momento está sendo agora. Agora é difícil achar quem pode investir, né, Tiago? Mas muitas pode. pessoas têm feito essa reflexão. O momento é bom para comprar? Evidentemente é. E talvez ele não estivesse tão bom se nós tivéssemos muitas pessoas que tivessem condição de comprar, aí entraria a lei da oferta e procura. Muita gente comprando de novo, talvez eles estivessem com o valor aquecido. Porém, mas só fazer uma reflexão, enquanto você falava, eu estava pesquisando algumas coisas aqui, e lembrando que nós começamos um ano com uma Selic de 14,25 ou 50? 14,25. Né? 14 aí? 25. Né? E a expectativa é que somente no final de dezembro nós conseguíssemos alcançar uma Selic com um dígito, coisa de 9, menos que 10, né? E aí, porque a nossa taxa era um absurdo, né? Era incompatível com você adquirir qualquer empresa. Agora até um pouco inferior a 7%. Hoje nós estava consultando aqui, hoje nós estamos com 7,5%, né? E a perspectiva, que ainda tem dois encontros... Tem uma aqui, agora no banco. Só uma em... Só em dezembro? Só um encontro para avaliação. Né? Então, deve ficar em torno... uma mensal. Uma mensal. Deve acontecer uma, então, que deve baixar. Se baixasse nas perspectivas, ficaríamos 6,5%. Né? No pior das hipóteses, 7% de uma taxa de juros. Não é melhor do mundo, mas em vista do Brasil antigo, nós estamos falando de praticamente a metade quando nós começamos o ano. A taxa de juros caiu pela metade. Aí, em relação ao poder de compra, com a pessoa com o mesmo salário, mas com um juro menor, praticamente metade. Ele já aumenta o seu poder de compra em relação ao apartamento, né? E os agentes financeiros também diminuindo o seu valor de juro, porque quando você sai de 12% ao ano para 8%, a diferença não são 4%, não. Na prestação, ela é muito grande, tá certo? Então, se a pessoa continuou com o seu emprego, tem o mesmo salário, né? Tem aqueles que melhoraram, aí fica assim um potencial maior. Mas o mesmo salário, só o juro diminuindo, isso aí já vai dar uma alavanca. Nós poderíamos dizer que no Brasil houve uma readequação de uma nova realidade para todos? Quando eu vejo você descrevendo isso, Mário, eu percebo que me parece que houve esse ajeitamento, né? O salário de todos nós brasileiros não somente aumentaram, como em muitos casos até diminuíram, porque o cara ganhava numa empresa R$10.000, perdeu o emprego e foi trabalhar numa outra empresa por R$5.000. Essa foi uma realidade do índice de desemprego que bateu recorde no Brasil. Né? Mas ele com R$5.000, é isso que você está mostrando, ele também consegue comprar muito mais coisas que ele comprava antes com 10, respeitando as proporções assim, né? Porque o juro que ele compra sobre um carro financiado, sobre um celular ou sobre um imóvel, né? Quando começou o ano era 14,25, deve terminar o ano com 7%, né? Menos da metade do valor. Então aquela prestação, isso que você falou, vai ficar menor, isso é bacana. E também para as pessoas que financiavam, né? Para vocês que adquiriam, as empresas que adquiriam financiamento, pagavam uma taxa muito alta, tinha que embutir esse valor no valor do imóvel. O imóvel custava 200, esse imóvel agora, ele tem que custar 150, porque o juro está mais barato, né? E essa questão da lei da oferta e procura. Quer dizer, se vocês estiverem falando de pontos positivos no Brasil, tem a impressão que houve não foi só uma crise, mas uma readequação da realidade do Brasil para um patamar que é bacana também? E esse silêncio de vocês? Não, isso aí é verdade. Você falou certinho. E como você está falando em pontos positivos, nós fizemos uma reunião agora em Maceió, que a nossa Câmara Brasileira da Indústria e Construção. Então teve a presença do presidente da Caixa e de agentes financeiros, do Bradesco e tal. Eles estão com recursos para aplicar em 2018, principalmente os agentes privados. A Caixa Econômica tem o problema da Brasileia, mas está todos
os órgãos do governo, né, resolvendo esse assunto, que tem uns 10 bilhões que está aí assim, que o pessoal tem comentado, para que ela aplique bastante. E além do FGTS, que vai continuar. Então, resumindo, o que é que tem de bom para os empresários e para quem vai comprar um apartamento? É que tem recursos para financiamento de imóveis, né, em 2018. Então, isso é fundamental. Com juro menor, as aplicações financeiras, né, vão diminuir e vão aplicar, né, no bem móvel mesmo, né, que é bem imóvel, né, que sempre foi a nossa moeda forte, né? Muito bem. Eu vou chamar aqui o presidente da Federação da Indústria de Goiás, meu amigo Pedro Alves, e que ele traz a sua avaliação, e é uma coisa positiva, eu quero citar exatamente sobre isso, sobre Goiás ser o único estado que tem 2 ministros extremamente importantes. Aí entra um viés político nesse coeficiente econômico do programa Negócio dessa semana. Nós tivemos a posse, há 2 semanas atrás, do Alexandre Baldi, um deputado de primeiro mandato, com 37 anos. Eu estive lá, assisti a posse. Vocês estiveram lá? Não. Uma posse muito bacana, muito boa, muito bem comemorada. E o segundo ministério, que é Goiás também, que é do nosso Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda, que é daqui de Anápolis. Quer dizer, lá o presidente Temer falou, olha, o governador Marconi Perillo, você por favor não me peça mais nada de Natal, porque você ganhou 2 ministros, né, tá aqui do lado, então ministro da Fazenda e ministro da Cidade, sendo de Goiás, extremamente importante. Então a fala do presidente Pedro Alves, vamos ver. Para nós, aqui da Federação das Indústrias, que fazemos parte do setor produtivo do estado de Goiás, foi uma alegria imensa receber a notícia da indicação do nosso amigo Alexandre Baldi para a pasta do Ministério das Cidades. O presidente teve um discernimento em colocar uma pasta na mão de quem conhece. Baldi já mostrou sua competência aqui em Goiás, quando exerceu aí a função de secretário da Indústria e Comércio, onde ele efetivamente deu uma grande contribuição para o nosso estado. Ele esteve pela secretaria, ele não simplesmente passou, não, ele deixou sua marca, fortalecendo o setor produtivo em Goiás, valorizando esse setor produtivo, a geração de empregos, e alçou aí o cargo de deputado federal, lá na Câmara Alta da Câmara Federal, e agora nos surpreende positivamente quando é empossado como ministro das cidades. Esse ministério é de extrema importância, não é uma pasta sem nenhum significado, ela tem sim, porque é uma pasta que trata diretamente com os prefeitos, com os estados, onde que poderá levar o recurso para o desenvolvimento das cidades e do estado. E nós aqui em Goiás vamos procurar tirar proveito disso sim, nossos prefeitos, o nosso governo do estado aqui, aquilo que a gente precisar, nós vamos atrás do Baldi e temos certeza de que ele será receptivo e irá sim ter uma atenção especial com o nosso querido estado de Goiás. Parabéns, Baldi. Ok, presidente, eu agradeço a sua participação, sua visão importante, representando o setor da indústria, que é patrocinador do programa Negócio. Mário e Thiago, nós vimos aí que essa fala é importante, né? Quanto que isso é importante para você que é empresário, né? Para o desenvolvimento, a gente ter essa aproximação de Brasília, ter 2 ministros, que um que cuida do cofre, que é o Henrique Meirelles, e outro que é o ministro jovem que assumiu, que é o Alexandre Baldi, que assume o Ministério das Cidades, que tem uma interface importante com a área de construção, né? Viabilidade, recursos, e desburocratizar os problemas da cidade, que acaba tornando aquele investimento seu mais valioso para uma cidade que tem infraestrutura de qualidade, que tem uma qualidade de vida melhor, e evidentemente esse imóvel vale mais do que numa outra cidade que não exista essa benfeitoria, essa qualidade de vida. Como é que vocês avaliam nós isso? Nós temos que aproveitar, desculpe, Thiago, eu vou falar só mais uns 30 segundos aqui. Por exemplo, a primeira grande notícia, o BRT que está parado, né? Então nós temos um ministro, né? Do nosso estado, aí as oportunidades, não só empresariais, mas do prefeito, do governador, em trazer os recursos para cá, tá certo? Então vai ser muito bom, né? Vários projetos que podem estar totalmente parados, como também recursos
para a habitação. Então, para a gente é tem excelente. Tem uma cena, eu quero pedir à produção. É super otimista. Quero uma foto, que o programa está aí na terça-feira, então foi na semana passada. O Alexandre Baldi, que ainda está sem partido, está com a promessa de filiação ao PP, do senador Wilder Moraes, se reunindo com alguém que não é da base governista Marconi, que é o Iris Rezende, prefeito de Goiânia. Então nós estamos vendo a foto aí, coloca a foto, está vendo esse encontro grande, exatamente que o Iris foi lá pedir a oportunidade. Falou, olha, nós temos várias obras paradas, que é importante que haja. E houve-se um compromisso do ministro de poder agilizar e desburocratizar esse processo, tirando os entraves para poder agilizar esse processo. Thiago. Esse otimismo para o nosso lado, você vê assim, o que manda no valor do imóvel é localização. Localização demanda infraestrutura. Né? A qualidade daquele produto, que agrega valor naquilo é a infraestrutura. Você tendo 2 ministros fortes, Goiás tendo uma política forte, sendo bem representado, assim, ele nunca vai ficar esquecido. Então a articulação política é fundamental para dar uma segurança e uma estabilidade, vamos falar assim, no cenário macroeconômico, para o empresário, para o empreendedor ter segurança que aquilo vai acontecer. Né? Tem vários casos, Brasília, montou-se um bairro ao redor de um parque, deve ter 10 anos, o parque está no mesmo lugar, o governo investiu 0. Sem infraestrutura, sem rede de saneamento, foram construindo depois que as obras estavam prontas. Entregamos vários empreendimentos, não tinha energia elétrica. Os moradores funcionavam geradores, caminhões-pipa. Né? Então isso denigre muito a imagem do setor. Né? Às vezes o proprietário, o cliente, via aquilo como uma falha do incorporador. Né? Então, tendo os recursos necessários para ter o desenvolvimento da cidade, logística, asfalto, infraestrutura, isso melhora demais o setor. E gera um cenário até um pouco intangível, que é o otimismo das pessoas. O brasileiro é um povo otimista, é um povo que acredita. Então, depois dessa crise, a gente peneirou, né, o joio do trigo. Né? As empresas aventureiras, os maus profissionais, uns estão presos, os outros saíram do cenário, né? Não estão mais no jogo, como no jargão a gente pode dizer. Né? Então agora restaram empresas sérias, comprometidas com o resultado e tendo essa estabilidade política, isso é fundamental. Né? Então 2018, todos os cenários que você vai analisar, seja taxa de juros, inflação, rendimento da caderneta de poupança deixou de ser interessante. Volta do emprego. Crescimento do emprego apontam para o setor da construção civil, que é o setor que mais emprega. Né? Então isso é muito importante, né, fazer essa análise. E o importante também é que o setor da construção ele é diretamente proporcional ao PIB. Então quando o PIB decresce, o setor da construção decresce. Então como já tem uma previsão de 2,5% para 2018, e um pouco mais em 2019, ninguém tem dúvida que o setor da construção vai crescer. Agora, dentro desse otimismo, né, nós temos a figura do CODESE, que é o conselho, né, que nós estamos trazendo a ideia lá de Maringá, né, e esse conselho o que é? É uma representação de toda a sociedade, os setores religiosos, os setores de serviço, o setor da construção, os advogados e tal, que foi montado aqui em Brasília, aqui em Goiânia também, né? Primeiro em Goiânia, depois copiando Goiânia foi para Brasília. E isso aí o que é? Seria que toda empresa, toda representação da sociedade, né, contratasse uma empresa, né, para fazer o planejamento da cidade. Isso é um sonho, porque nenhuma cidade no Brasil, com raras exceções, tem um planejamento a médio e longo prazo. Maringá fez para 2050, tá certo? Então eles estão querendo ser referência em saúde, educação, segurança. Para quê? Para que todos os bons, igual o Vale do Sicílio lá na Califórnia, vá morar lá em Maringá. Então, o prefeito Iris Rezende é o nosso presidente de honra, né? Viu que o sucesso das capitais, né, e de qualquer município no Brasil é exatamente ter o seu planejamento a médio e longo prazo e, às vezes, por algum motivo, os prefeitos, os governadores não têm condições de fazê-lo, o CODESE vai fazer com que doem alguns projetos, já que as prefeituras e os municípios não têm recursos,
os próprios empresários, os próprios representantes da sociedade contribuam com a cidade. Vou dar um exemplo. Lá em Maringá, quando começou o CODES, os taxistas, alguns taxistas não cobravam as suas tarifas para as pessoas que vinham de fora fazer o planejamento da cidade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Os empresários se reuniram, arrecadaram R$560 mil para contratar uma empresa para ajudar a prefeitura em relação à sua agilidade, à sua agilização. A gente sabe que não é fácil. Por isso que tem que ter desburocratização. Por isso que tem que ter uma pessoa de fora, né, competente, acostumada a mexer com a gestão pública, para que, assim que o prefeito querendo fazer, se unam para a gente ter uma Goiânia muito melhor, tá certo? Campinas já está muito melhor, Maringá, nessa crise toda, eles cresceram 8% ao ano. Tá certo? Mário, então o CODES é super importante. Acho que nós encerramos o programa segundo bloco, acho que nós cumprimos a nossa missão de, Thiago, mostrar o ponto positivo também, os acertos também. E eu acho que nós fechamos com uma chave de ouro. Acho que essa organização, o CODES, eu tive a oportunidade de estar em Brasília, até peço o pessoal para mostrar, colocar foto aí da posse lá em Brasília, empresários com boa intenção, de índole, se juntando junto ao poder público, com uma bandeira e uma intenção nobre, sem remuneração, sem recurso. Intenção política. Exatamente. Lá não tem política. Tem o que é bom para a cidade vai ser colocado no plano. E uma empresa externa, né, com experiência da parte urbanística, ratificar esses estudos. Colocar o hospital onde tem, só para o pessoal entender, vai ser colocado o hospital onde a cidade precisa. Vai ser colocado universidades onde a cidade precisa. E não porque tem um vereador ou um político que tem uma... Né? Mário, eu acho que essa questão, acho que no Brasil, uma coisa positiva que nós tivemos, e principalmente em 2016, tivemos no iníciozinho de 2017, foi a sociedade se organizando, se juntando em grupos e lutando por objetivos. Nós tivemos um grupo de pessoas que foram para a rua defender aquilo que acreditava, nós temos um grupo de empresários que se une para defender aquilo que acredita, investir nas suas cidades, é uma forma de defender os seus empreendimentos. Acho que esse é um processo muito bacana de amadurecimento da nossa sociedade. Essa sociedade brasileira que é jovem, de pouco mais de 500 anos, nós estamos ainda aprendendo o que é ser democracia, porque vemos de um regime militar, onde o poder público mandava e toda a sociedade tinha que baixar a cabeça. Então, é um processo grande, é um processo doído, mas que não existe um outro caminho. Somente a sociedade se juntando para defender bandeiras coletivas, certo? Que a gente consiga avançar. Não dá mais para a gente deixar só na mão dos políticos. Antes a gente nem mal votava, nem escolhia direito nossos representantes, entregava na mão deles e eles que decidiam o que era bom fazer ou aquilo que não era bom fazer conforme suas convicções. Sociedade madura sabe o que é bom para si, discute juntos, sabe? E o executivo vai para executar, o legislativo vem para legislar e o judiciário vem para regulamentar e dar segurança jurídica a todos nós. Gente, obrigado para vocês. Mário, foi um prazer recebê-lo aqui. Nós já nos encontramos em alguns eventos sociais aí, eu não tive a oportunidade de conversar com você. Eu agradeço muito pela sua visão, pela sua contribuição. Muito obrigado e com certeza 2018 vai ser muito bom para todo mundo, com mais emprego, mais dinheiro no bolso, né? E talvez realizando o sonho de comprar a sua casa própria. Muito bem. Thiago, obrigado, estou te conhecendo também pela primeira vez, venha outras vezes à TV, venha ao programa, obrigado pela sua visão, pela sua contribuição, e eu acho que você teve uma visão mais otimista do que o do Mário. O Mário falou, não, põe para o Thiago que você sabe contar coisa otimista. Boa. Né? Não, muito obrigado, foi um prazer, pode contar com a gente aí, e faço das palavras do Mário as minhas. 2018 promete, qualquer pessoa que estiver pensando nisso, faça as análises corretas. Né, que o mercado, principalmente esse mercado da construção civil, promete. Né, mais uma vez, né, promete. É isso aí. Gente, obrigado você por escolher assistir o Programa Negócio. O Programa Negócio é feito com informação qualificada, com pessoas que têm visão, têm posicionamento, têm ponto de vista, para contribuir para você. Você com essas informações possa assim, planejar e executar, desenvolver e crescer. É o sonho do Programa Negócio. Até semana que vem. Um grande abraço. Programa Negócios, com Depré Bucar.